Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo, mais uma leitura de um livro muito interessante, edição de 1989 do livro aqui da CPAD, Chinesas de Deus, ok? Sinais e Maravilhas da China atual, na época em que foi escrito o livro, naturalmente. Esta edição aqui é de 1989, já há bastante tempo, certo? Valdemar Sadachzuk. E ele traz algumas histórias interessantes, ok? Vamos ler um pouco. Existe umas músicas aí na vizinhança tocando, que talvez saia aqui também no áudio. Desde já, muito obrigado e desculpa aí pela música aí, pelo incômodo. A nossa primeira história tem o título O Visitante Noturno da Senhora Wu, que diz o seguinte: velas vermelhas flamejavam na pequenina prateleira da parede que servia de armário budista na sala da família Wu. As velas queimavam em homenagem a um deus cuja cara furiosa, pintada, sobressaía de um cartaz atado na parede por cima da prateleira. Diante do cartaz se encontrava varetas fumegantes cravadas dentro de uma fosca bandeja de bronze cheia de areia. O cheiro do incenso enchia todos os quartos da modesta casa de campo de 2 pavimentos e recendia até na estrada. Durante a Revolução Cultural foram fechados todos os templos budistas e as autoridades não gostavam da adoração particular. Mas nessa aldeia, no campo, ninguém dava atenção, até o chefe do partido local, que seguidamente, quando passava, cheirava o incenso, decidiu não ligar para esse uso decadente. Na família Wu, enfim, por causa de delitos políticos, foi exilada da capital para o campo e, sem dúvida, outros funcionários estariam de olho neles. Naquela noite as velas vermelhas já se haviam queimado quando a família foi descansar. A senhora Wu estava bem doente. Criada em um lar confortável na capital e mãe de 4 crianças, ela não estava acostumada com o árduo trabalho do campo que teve de realizar depois que foi mandada para a zona rural. Apesar de acometida pela enfermidade, ela continuou trabalhando para não ser alvo de escárnio e hostilidade. Como o médico local dera um falso diagnóstico da sua enfermidade, ela enfraquecia cada vez mais e estava perto da morte. Agora, a família se encontrava diante de uma decisão. As autoridades locais haviam dado permissão à senhora Wu para voltar à cidade e procurar auxílio médico. Considerando minuciosamente a situação, o senhor Wu avisou a família: eu também vou junto à cidade e levaremos a filha mais velha para cuidar da mãe. Ele lançou um olhar sobre o sombrio rosto do quadro por cima das velas, na esperança de ter tomado a decisão certa. As crianças menores de qualquer maneira dariam conta
da casa. Os médicos na cidade não tiveram uma boa notícia para o Senhor Wu. Sem operação não há esperança de restabelecimento. Mas uma operação seria muito arriscada porque o coração da senhora Wu está muito fraco. Atordoados de desespero, os pais e a filha deixaram o hospital. A única esperança que os levou à cidade estava frustrada. De repente, a senhora Wu se lembrou de um velho templo nas imediações e insistiu em parar ali. O templo agora estava sendo usado como depósito. No lado de fora, ninguém vendia varetas de incenso como nos dias passados, mas no interior, num canto escuro, detrás de sacos de arroz, a senhora Wu achou o velho ídolo budista empoeirado e rejeitado. A figura estava bastante danificada, mas os terríveis olhos que sobressaíam e espreitavam em meio à sombra lhe eram conhecidos. Depressa ela se ajoelhou, inclinou o rosto em terra e murmurou o seu pedido. Parecia ser esta a última esperança que lhe restava. Depois disto, a senhora Wu, apesar dos protestos de seu marido, resolveu visitar a velha amiga. Quando se aproximaram da casa da amiga, de repente a filha exclamou: Mãe, eu escuto cânticos. Os três apressaram. Curiosos passos logo se encontraram, surpresos e alegres, saudados pela amiga da senhora Wu. Esta trouxe chá e lhes mandou tomar lugar entre os seus familiares, sorridentes, que estavam sentados na sala. Os cânticos prosseguiam. Não havia nenhum instrumento musical, mas o dirigente tinha uma voz forte. A filha percebeu que todos pareciam saber de cor as palavras e a música, sendo que raras vezes olhavam para a folha do hino que estava na parede. As melodias eram vivas e às vezes as pessoas batiam palmas quando cantavam. Então, o dirigente leu num livro muito importante. Cada um ouvia com atenção e respeito. O que significa tudo isto? Pensou a senhora Wu enquanto a reunião estranha continuava. Com interesse, ela continuou ouvindo quando o orador fez referência a uma pessoa de nome Jesus, que invisivelmente estaria presente, podendo ouvir as orações. A senhora Wu reconheceu que sua velha amiga estava completamente diferente de antigamente, quando juntas iam ao templo budista. Como ela pode adorar um Deus a quem não vê? Pensava ela. Sim, até seu marido e seus filhos oram ao seu Deus. Após a reunião, os crentes rodearam a senhora Wu e oraram simples e confiantemente em nome de Jesus a favor da cura dela. Então a amiga lhe ensinou uma breve oração que consistia nessas palavras: Senhor, salva-me. Em todo o caminho de regresso à casa de sua família, até depois de se deitar, o Senhor Wu repetia estas palavras: Senhor, salva-me, Senhor, salva-me, Senhor, salva-me. Na manhã seguinte, ela acordou com fome e pediu comida. Esta foi uma mudança tão notável que levou-a e a sua filha a voltarem novamente à amiga, consternadas. Como aconteceu isto? Como podemos chegar a conhecer Jesus? Então abriram a Bíblia e contaram à senhora Wu mais acerca de Jesus que salva e cura os que confiam nele. Fé e esperança encheram seu coração quando voltava para o campo. Naquela noite, estava tudo quieto na pequena casa de campo e todos dormiam. À meia-noite, a senhora Wu acordou de um profundo sono e viu diante de si um grupo de 6 pessoas em pé, todas vestidas de branco. Como é o teu nome? Assustada e tremendo, ela disse o seu nome. Então desapareceram os visitantes. Tens a certeza de que as 6 pessoas estavam vestidas de branco? Indagou o senhor Wu no dia seguinte à sua esposa.
Tal coisa representava para ele um mau sinal, embora ele não dissesse. A família sabia que, segundo o costume tradicional, falando em branco era como falar em vestuário de luto. Os vizinhos que souberam disto propagaram a notícia de que a senhora Wu não estava somente à morte, mas também estava perdendo o juízo. Enquanto isso, as visitas noturnas continuaram. De vez em quando, a senhora Wu via a visão dos personagens vestidos de branco ao lado da sua casa. Cada vez ela contava isso, solícita a seu marido descrente, que, como os vizinhos, estava perplexo por causa da melhora da saúde dela. A confiança no coração da senhora Wu crescia de dia a dia. Deus é tão bom comigo, dizia ela à sua filha. Ele conhece o meu nome, sabe onde vivemos. Estou certa de que Deus ouvirá as minhas orações. Uma noite ela viu em pé uma pessoa vestida de branco ao lado da sua cama. A senhora Wu chegou à conclusão de que era o próprio Senhor Jesus. Ele dizia simplesmente a ela: eu te curarei. Desde aquele momento desapareceu qualquer vestígio de inchaço, dor e fraqueza. A senhora Wu estava completamente curada. Nos dias seguintes, aglomeraram-se os vizinhos e amigos de perto e de longe na pequena casa de campo para ouvir o que havia acontecido. A senhora Wu contava-lhes dos visitantes celestes e o Senhor Wu confirmou que a sua esposa estava verdadeiramente curada. E quando vieram os funcionários públicos para interrogações de medo, os não contaram nada do milagre. Meneando a cabeça, os funcionários comunistas se retiraram da casa. O chefe do Partido Comunista local era muito curioso. Como ele não sentiu mais o cheiro do incenso da casa dos Wu, certo dia ele veio dar uma olhada com o pretexto de se informar da situação de saúde da senhora Wu. Nesta oportunidade ele viu confirmada a notícia que havia escutado na casa de chá da aldeia. O armário budista da família Wu desaparecera. A prateleira, as velas, o incenso, até a imagem com a careta do ídolo, tudo fora retirado. Sobre isto, eu preciso me informar mais, pensou o chefe do Partido Comunista. Pouco tempo depois, bateram os aldeões na porta da família Wu e disseram: mostrai-nos o vosso Deus que mora lá em cima, nós queremos vê-lo. Mulheres camponesas trouxeram suas crianças doentes para a casa de campo. Na sua simplicidade, a senhora Wu, subindo a escada, as levava ao pavimento superior para orar por elas, mas fora ali que o Senhor tinha tocado nela, Crentes vieram da cidade, doutrinaram a família Wu e os outros crentes. A senhora Wu logo aprendeu a ler a Bíblia e ensinava aos outros. Também o tolerante e curioso chefe do Partido Comunista se converteu e se deixou batizar. Muito obrigado por ter assistido até aqui esta linda história verídica, história com H e não história com E. Muito obrigado, Deus abençoe, bye bye, tchau, tchau.